Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos estar falando aí sobre o mercado de gols, né? Over e under, tá? É uma aula muito importante, é um dos mercados mais utilizados aí pelos apostadores profissionais e pelos apostadores amadores também, né? Basicamente a grande maioria das pessoas que começam a apostar, né, elas utilizam bastante o mercado de gols, né? É um dos mais simples, entre aspas, de se entender, tá? Mas é importante a gente bater alguns comentários aqui sobre o mercado de gols para que vocês tomem conhecimento. Às vezes tem gente que está assistindo a aula que já tem um amplo conhecimento do mercado de apostas, tem outras pessoas que estão começando do zero, então é sempre importante a gente falar sobre o mercado de gols e deixar bem claro, né, que termos mais profundos de análise do mercado de gols nós vamos falar na nossa aula de precificação, ok? Aqui é para a gente bater um aspecto geral aí sobre o mercado de gols over e under para que todos entendam o conceito, e eu vou mostrar depois uma casa de apostas para vocês que eu gosto muito e que tem os mercados de gols ali que a gente vai poder dar uma olhada na prática naquilo que a gente vai falar aqui. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Como eu já falei, né, um dos mercados mais utilizados por apostadores profissionais, possui uma excelente liquidez e limites, né, para que a gente consiga colocar as nossas apostas. Então, por ser um dos mercados mais utilizados, é aquele mercado onde a gente consegue de fato colocar um dinheiro mais pesado, diferente de outros mercados, né? Se você comparar, por exemplo, a liquidez do mercado de gols com, por exemplo, né, a liquidez do mercado de cartões, que seja, é uma diferença muito grande, né? Então, ao passo que, por exemplo, tá? É só um exemplo, no mercado de gols eu consigo colocar R$5.000 numa aposta, no mercado de cartões eu consigo colocar 2.000. 1.500, então assim, isso é só uma proporção, tá? Mas só para a gente entender que no mercado de gols a gente de fato consegue entrar com um dinheiro bem pesado ali nas nossas apostas, beleza? Então, galera, mercado de gols nós temos basicamente dois tipos, né? É o mercado de over goals e o mercado de under goals, tá? O que é o mercado de over goals? É aquele famoso mercado mais de, por exemplo, 0,5 gols, mais de 1,5 gols, né? Então é um mercado que a gente aposta, que a gente costuma dizer o mercado de over, né? O mercado que a gente aposta acreditando que aquele jogo vai ter mais de uma quantidade X de gols, ok? E nós temos o mercado de under, tá? Nós temos o mercado de under, que é o mercado quando a gente acredita que o jogo vai ter, por exemplo, menos de 3,5 gols, menos de 2,5 gols, tá? Então, essa aí basicamente é a definição do mercado over e under, tá? Mais de e menos de. E é importante a gente entender também que a gente usa muito essa nomenclatura, né? Por exemplo, às vezes alguém está falando sobre um determinado jogo e o camarada ele fala, esse jogo eu acredito que é um jogo bom para over, acredito que esse é um jogo bom para under, né? Então, se ele fala que o jogo é bom para over, ele acredita que aquele jogo ali tem uma boa expectativa de gols. Se ele fala que o jogo, ele acredita que vai ser um jogo under, ele acredita basicamente que vai ser um jogo com poucos gols, pouco movimentado, né? Então, é basicamente isso aí, tá? E é importante a gente entender também que nesse mercado de gols, nós temos os gols normal, que eu coloquei como normal aqui, tá? Não é assim o nome, mas é só para a gente entender, fica mais fácil da gente entender. O que é o gol normal? É aquele gol que basicamente todas as casas de aposta oferecem, que é, por exemplo, vou pegar o mais aqui, mais de 0,5 gols, mais de 1,5 gols, mais de 2,5 gols, mais de 3,5 gols e assim por diante, beleza? Esse é o mercado de gols que eu chamei aqui de normal, porque ele vai pulando de 1 em 1 no seguinte aspecto, 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, tá? Ele vai assim, depois 4,5, 5,5, enfim. Esse mais de 0,5 gols significa o quê? Que se no jogo tiver um gol, é green. Mais 1,5 gols, 2 gols para cima é green. Mais 2,5 gols, 3 gols para cima é green e assim vai, tá? E nós temos também o mercado de gols asiáticos, tá? O que é o mercado de gols asiáticos? É o mercado onde nós conseguimos pegar linhas quebradas de gols, beleza? Por exemplo, aqui, né, no gol normal a gente foi de 0,5 para 1,5, depois para 2,5. No mercado de gols asiáticos, tá, nós podemos ter, por exemplo, o mercado de mais 1,0 gols, mercado de mais 1,25 gols,
que pode vir escrito assim também, né? 1.0/1.5. As casas, elas, cada uma tem mais ou menos ali a sua forma de mostrar que é o mais 1.25. Nós temos o mais 1.75 gols, que pode vir como 1.5/2 ou 1.5 ponto e vírgula, né? 2, entendeu? Então tudo isso representa a mesma coisa que na prática é, por exemplo, mais 1.75 gols. Essa forma aqui é o mais 1.25 gols, que também poderia vir ali 1.0,1.5, tá? Então 1.0, 1.25, 1.75, chegando aí no 2.0 gols, tá? Então essas são as linhas asiáticas, e aí vai embora para 2.25, 2.75, 3.0 e assim vai embora, tá? É só a gente entender que o gol normal ele pula de 0.5 para 1.5, para 2.5, depois para 3.5 e assim vai. E os gols asiáticos eles têm essas linhas intermediárias, né? 1.0, 1.25, 1.75, 2.0, tá? E enfim, para que serve essas linhas de gols asiáticos? Elas podem, por exemplo, ser apostas que nos proporcionem mais segurança e também pode nos proporcionar mais rentabilidade em alguns casos, ok? Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que vocês analisaram um jogo e vocês foram lá no mais 1.5 gols. Olharam a cotação do mais 1.5 gols, por exemplo, está 1.50. Aí você olha a cotação do mais 2.0 gols e essa cotação está 1.80, tá? Exemplo, tá? Então 1.50 aqui no mais 1.5 gols, mais 2.0 gols pagando, por exemplo, 1.80. E aí você vai ver, né? O mais 2.0 ele está pagando mais, porém ele tem um risco um pouquinho maior. O mais 1.5 gols ele paga menos, mas a gente tem uma questão ali de ser, entre aspas, mais fácil de bater essa aposta, tá? E aí você, dentro da sua análise, você vai ver aquilo que compensa para você. Mas qual é a diferença, basicamente? Tá? No mais 1.5 gols, a gente precisa que o jogo tenha 2 ou mais gols para ser green. 2 ou mais gols é green. No mais 2.0 gols, se não sair gol ou se sair apenas um, é red, da mesma forma que seria no mais 1.5 gols, porém, tá? Se saírem 2 gols apenas, 1-1, 2-0, nós temos a nossa aposta devolvida. Nós não temos red, mas também não temos green. Ao passo que no mais 1.5 gols, saiu 2 gols, é green. No mais 2.0 gols, saiu só 2 gols, a aposta ela é devolvida. Né? Então a gente corre um pouquinho mais de risco para pegar uma cotação melhor. No mais 1.75 gols, o que aconteceria em comparação com mais 1.5? Né? No mais 1.5 saiu 2 gols, green cheio, tá? E no mais 1.75 gols, se saírem apenas 2 gols, nós temos o que a gente chama de half green, né? Ou seja, o green pela metade. Então, se o meu green inteiro ele pagaria, por exemplo, 100% da stake que eu investi, nesse mais 1.75 gols, saiu apenas 2 gols, eu tenho a metade do valor que eu poderia ter como lucro, né? Então, eu tenho uma aposta que é um pouquinho mais arriscada, por quê? Porque para eu ter o meu green cheio, eu preciso de 3 gols ou mais, mas, né, se saírem apenas 2 gols, eu acabo pelo menos conseguindo levar a metade aí do valor que eu teria no caso de um green cheio. Tá bom, pessoal? Então é importante a gente entender. Eu vou colocar uma tabela, tá? Uma tabelinha desse mercado de gols, o que explica ali o que acontece em cada cenário. Mais 1.5 se tiver 2 gols, é green ou mais, né? Mais 1.75, o que acontece se tiver só 2 gols? Então essa tabela, ela explica de forma visual, né, tudo o que acontece dentro de cada cenário. Aqui é mais para que vocês entendam os conceitos, né? Entendam por que tem essas linhas quebradas e o que elas podem nos proporcionar em termos de rentabilidade e em termos de segurança. Tudo que eu estou falando aqui para o mais também vale para o mercado de menos, para o mercado de under, tá? E nós temos os gols geral, né? O que eu chamei aqui como gol geral, tá? Não é essa exatamente a nomenclatura, mas é aquele mercado em que contam os gols de ambas as equipes, tá? Então, conta os gols de ambas as equipes. Porém, nós temos algumas casas
que elas nos oferecem a possibilidade de investir apenas nos gols de uma determinada equipe, tá? Então eu tenho a mesma coisa aqui, mais, menos, etc., gols asiáticos ou não, só que só conta os gols de uma determinada equipe, tá? Então só vale os gols da equipe que eu apostei, beleza? Por que isso é legal? Tá? Porque muitas vezes nós temos jogos e que, por exemplo, mais 2,5 gols está com uma cotação legalzinha ali, mas, putz, eu tenho uma dúvida se determinado time tem condição de marcar, se determinado time não vai jogar ali para tentar segurar o placar, e eu sei que o time adversário vai para cima, está precisando buscar o resultado por qualquer motivo que seja, aí vai para a parte de análise pré-jogo, né? Que a gente vai falar sobre isso também, tá? Mas eu vejo que as chances de uma determinada equipe ela fazer mais gols, seja pela necessidade, pela qualidade, etc., ela é muito maior do que eu pegar as duas equipes juntas, por exemplo, pela minha análise. E aí eu posso ir somente nos gols daquela equipe que eu acho que tem a maior chance de fazer o gol, né? E aí, entre aspas, eu consigo pegar boas cotações e também consigo ter uma boa segurança, né? Eu tenho tido excelentes resultados nesse mercado de gols de uma determinada equipe, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui com a tela da casa de aposta aberta para que vocês tenham um panorama geral, beleza? E aí, pessoal, falamos do mercado de gols, qual que é o passo a passo, né, para a gente trabalhar o mercado de gols num determinado jogo, tá? Eu sempre gosto de, primeiro, eu vou escolher o jogo que eu pretendo apostar e verificar se esse jogo é um jogo para over ou para under, né? Maneira geral. Então, por exemplo, tá? Eu vou ter um jogo vou pegar o jogo aqui entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, né? Costumam ser jogos de muitos gols, jogos movimentados, etc. Então eu pego esse jogo, que é o jogo que eu pretendo apostar, e eu já tenho, pelo meu conhecimento das equipes, pelo meu conhecimento dos confrontos entre essas equipes, por eu já acompanhar elas há algum tempo, eu já tenho na minha cabeça que ele é um jogo com uma tendência de gols, com uma tendência over gols, tá? Então eu pego ali, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, over gols. Vou dar uma olhada na linha de over, né? Então o segundo passo é determinar a linha máxima de gol que eu aceito. Então, exemplo, né? Eu olhei o jogo entre Bayern e Dortmund, acredito que tende a ser um jogo over, por tudo que eu conheço das equipes, pelos históricos delas, e eu falo assim, cara, esse jogo aqui, se o mais 2,5 gols estiver com uma cotação interessante, eu faço a minha aposta. Então eu determino aqui como um limite máximo, por exemplo, o mais 2,5 gols. Tá? Então eu vou começar a olhar essa linha do mais 2,5 gols. Se eu ver que as odds só estão ficando interessantes do mais 3,5, do mais 4,0, por exemplo, para cima, eu já descarto esse jogo. Por quê? Porque já está numa linha de gols que me deixa desconfortável. E aí vai de cada um, vai do método de cada um. Tá? Mas então, escolheu o jogo, verifica ali se é over ou under e determina uma linha máxima aproximada que você aceita trabalhar nesse jogo, né? Então, por exemplo, vou botar aqui Bayern versus Dortmund e eu acredito que vai ser um jogo over goals, beleza? Então, trabalho pré-live, odds interessantes no mais 2,5 gols. Olhei o mais 2,5 gols, por um acaso, tá com uma odd legal, ok, eu vou passar para o próximo estágio, né? Que é o quê? Ver aproximadamente ali qual é a faixa de odd. Se o mais 2,5 gols estiver ali com uma odd de 1,55, tiver com uma odd de 1,60, aí vai depender do seu método, mas enfim, tiver nessa faixa de odd, cara, é um jogo que me interessa trabalhar, né? Eu fui lá e vi que o mais 2,5 gols está 1,30. Cara, já descarto, né? Porque é uma odd baixa, na minha opinião, é uma odd que eu não gosto de trabalhar, eu prefiro trabalhar com odds mais altas, eu descarto esse jogo. Agora eu vou lá e mentalmente, cara, se esse mais 2,5 tiver 1,50, 1,55 já no pré-live, me interessa dar uma analisada mais nesse jogo. Olhei lá, estava em torno disso aí, ok. Aí eu vou para o quê? Vou fazer a minha análise pré-jogo, ver as escalações, ver a necessidade de vitória, ver se os caras vão entrar titular, vão entrar reserva, se está poupando jogador, qual que é a necessidade de vitória das equipes. A gente vai ter uma aula só sobre, a gente tem, né, uma aula só sobre análise pré-jogo, enfim, eu vou fazer essa análise mais detalhada, tá? E aí depois eu vou para o último passo, que é fazer a
precificação do evento, né? E nós teremos uma precificação baseada aí para o mercado de gols no âmbito geral, tá? Eu vou ensinar vocês como que vocês podem fazer de maneira simples uma precificação que ajuda vocês a ver se de fato aquela odd que vocês estão indo apostar, ela tem um certo valor ou não, beleza, pessoal? Então, é muito importante que a gente faça isso, que a gente tenha esse conhecimento, que a gente siga esse passo a passo aqui, tá? Porque esse passo a passo ele nos ajuda a selecionar os jogos que a gente pretende trabalhar e verificar de antemão se já tem um determinado valor ou não, ok? E aí, por fim, eu quero mostrar para vocês aqui, por exemplo, a VBET, tá? Então hoje nós temos aí diversos jogos da Liga Europa, das qualificatórias da Liga Europa. Eu separei aqui um jogo entre Eslovênia Bratislava e Olympiacos. Deixa eu até ver se eu acho esse jogo aqui rapidinho. Aqui, ó. Beleza, vou abrir esse jogo, vamos ver quanto é que ficou o primeiro jogo. Nós estamos no jogo de volta. 13h45 da tarde, 3-0 Olympiacos no primeiro jogo, ou seja, né? Nós temos um Eslovênia aí, Bratislava, que vai precisar buscar o placar, que vai ter que ir para cima, que vai tentar de qualquer jeito tirar essa diferença. Vai conseguir ou não? Não sei, tenho que analisar mais a fundo. Mas nós já vemos que temos uma equipe com necessidade de gols e que pode tanto fazer os seus gols quanto dar espaço para o Olympiacos, se quiser também marcar gols, então talvez possa ser um jogo interessante. E aí nós temos aqui, ó, total de gols. Aqui é aquilo que eu chamei de gols geral, né? Então conta os gols de ambas as equipes, mais 0.5, menos 0.5, mais 1.0, mais menos 1.0, né? Então aqui nós já temos algumas linhas asiáticas aqui, que é o 1.0, depois vem para o 1.5, enfim, né? O mais 2.5 aqui pagando 1.79. Então esse aqui é o mercadinho de gols geral, ó. E aí aqui nós temos o mercado de gols das equipes, né? Então temos equipe 1, total gols. Aqui só conta o gol, equipe 1, equipe da casa. No caso aqui, Eslovênia Bratislava. Se o Eslovênia Bratislava fizer mais de 0.5 gols na partida, ou seja, um golzinho apenas, já me paga 1.45, né? Então às vezes é aquilo que eu falei. Em vez da gente ir nos gols de todas as equipes, a gente tentar buscar o gol de uma determinada equipe em específico, tá? Por quê? Porque tem odds interessantes. Porque a gente, analisando, a gente vê, pô, a equipe joga em casa, tem que tirar uma diferença de 3-0, tem uma chance sim de fazer pelo menos um gol. E já está me pagando 1.45, pô, é uma odd bacana. Se eu esperar 10, 15 minutos de jogo, esse 1.45 já pode ir para 1.60, 1.65, enfim, né? Pode ter um determinado valor aqui. Já a equipe 2, Olympiacos, mais de 0.5 gols pagando 1.14, mais 1.0, né? 1.23, o que é esse 1.0? Se o Olympiacos fizer apenas um gol, eu não tenho head e nem green, tá? Eu tenho a minha aposta 100% devolvida, é aquilo que eu falei ali do 1.0 gols, né? Então aqui é só os gols do Olympiacos. E aqui, pessoal, deixa eu achar aqui, ó, nós vamos ter os gols asiáticos, né? Então 0.75 gols, mais de 1.25 gols, aqui é os gols gerais, né? Conta das duas equipes. Por exemplo, aqui o mais 2.25 gols me pagando 1.58. O que significa? Se não sair nenhum gol ou se sair só um, é head total, né? Se sair 2 gols, tá, apenas na partida, eu tenho metade perdida e metade devolvida, tá? E se saírem 3 ou mais gols, eu tenho o meu green cheio, beleza? Então, esse aqui é os mercados, né, de gols geral asiáticos, que são aquelas linhas quebradas que eu falei para vocês. E os das equipes asiáticos temos também, né, equipe 1 mais 0.75 asiático, 1.63. É aquilo que eu falei, se o Bratislava fizer um golzinho, se fosse o mais 0.5 eu ganharia cheio, né? E aqui eu preciso, para ganhar cheio, que ele faça 2 gols na partida. Porém, se ele fizer um só, eu ganho metade desse 1.63, que daria algo em torno aí de 32% do valor que eu investisse, tá? Então, a gente vê que o mercado de gols, de fato, né, em boas casas de apostas, nós temos diversas linhas, temos linhas asiáticas que podem nos dar mais segurança em alguns casos, podem nos dar mais rentabilidade em outros, né? Temos os gols gerais ali que a gente já analisou, tá? Então, essa é uma aula para vocês entenderem de uma maneira mais ampla aí o mercado de gols. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço a todos aí e até a nossa próxima aula.